Está prevista para hoje na Câmara de Ribeirão Preto a análise do plano, a votação, na verdade, definitiva do plano de mobilidade urbana. O projeto foi aprovado com emenda dos vereadores, tem até uma bem polêmica, que é o rodízio de veículos. O Plano de Mobilidade Urbana é um documento que faz o município planejar ações para melhorar a cidade em vários aspectos e dá uma visão de como ela deve ser em relação à acessibilidade, segurança, eficiência, qualidade de vida, dinamismo econômico. É mais um instrumento da política urbana obrigatório em toda a administração. Ele é uma peça integrante do plano diretor, assim como foi recentemente aprovada a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Lei de mobilidade é inédita em Ribeirão Preto, é o primeiro plano de mobilidade e, na verdade, ele contempla todos os instrumentos urbanísticos. Atenção ao meio ambiente, eficiência, garantir mobilidade ideal e segura para os cidadãos ribeirão-pretanos. São políticas econômicas. Então, por exemplo, transporte urbano de qualidade, garantir a locomoção do cidadão. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Ribeirão foi aprovado com 7 emendas dos vereadores em primeira discussão. Voltará ao plenário para a votação definitiva e depois a sanção do prefeito. Um dos pontos polêmicos é o pedágio urbano para a região central, que acabou sendo vedado. Outro mantém, que é o rodízio de veículos por placas, como acontece na capital paulista. Para o advogado de direito urbanístico, propostas que são um exagero para a cidade. É uma medida drástica demais, né? O que precisa acontecer é socorrer os problemas pontuais de Ribeirão Preto, que não são muitos, né? Nós já temos aqui algumas, digamos assim, algumas operações consorciadas. Então, nós temos a instituição dos corredores de ônibus, que impactou positivamente, de uma certa forma. Agora, como conversávamos, né? Você tem uns pontos de estrangulamento. O que aconteceu? A cidade cresceu e não tem como a gente não imaginar que o crescimento traz realmente algum impacto negativo. Foi uma decisão acertada ter retirado o pedágio urbano ou ainda ele pode voltar? Olha, na minha opinião, com certeza, certamente foi feliz a retirada, né, o veto, né, com relação a esse pedágio, né? Mas a qualquer momento pode ser instituído. Eu acho que é mais uma medida drástica, né? Porque o centro a população central, os comerciantes já reclamam muito da falta de demanda, né? Agora, se você pedagiar, isso aí o impacto vai ser obviamente negativo, né? Quer dizer, menos pessoas vão se dirigir ao centro. Outro desafio para Ribeirão se organizar é em relação às expansões urbanas que crescem de maneira acelerada. Exemplos como aqui na região de Bonfim Paulista e também na zona sul da cidade. A infraestrutura viária não consegue atender de forma plena o crescimento urbano que teve nessa região. Então, o correto é, sempre que você for fazer qualquer tipo de expansão de uma região para outra, você implantar um sistema, né, de infraestrutura urbana capaz de atender a mobilidade e não deixar acontecer os congestionamentos que acontecem, por exemplo, aqui. Congestionamento que acontece em horários de pico na Avenida Heráclito Fontoura Sobral, na região do Guaporé. Uma via considerada nova que, segundo o engenheiro civil, não foi pensada para pedestres que caminham por baixo do viaduto para passar para o outro lado da cidade e não tem faixa para eles, nem para ciclistas, e acabam competindo com os veículos. Para o trânsito, outro problema. Poderia ter sido pensado em se fazer um sistema de conexão, passando aqui uma forma de você conseguir passar com pelo menos 2 veículos por vez embaixo daquele viaduto. Então aqui existe um gargalo no horário de pico, porque passa um veículo só, e isso deveria ter sido pensado no plano de mobilidade quando se criou aqui a expansão urbana. Então, se não tiver o bom alinhamento de um programa de mobilidade com um programa de expansão, o resultado vai ser sempre esse. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A Prefeitura negou qualquer proposta de implantação de rodízio de veículos, já que a medida não apresenta resultados comprovados de eficácia, mesmo estando no plano. Já a Câmara declarou que, enquanto Poder Legislativo é um espaço de debates e fomento das discussões acerca das demandas presentes na sociedade, visando sempre o desenvolvimento da cidade. Para falar mais sobre isso, conosco está no nosso canal digital da Clube, doutor Ademar Padrão, ele que é advogado. Doutor, qual que é a importância desse plano de mobilidade urbana que foi aprovado pela Câmara de Ribeirão Preto numa primeira discussão? Chegou até com certo atraso e muitas preocupações. Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, e a todos que acompanham e assistem ao Jornal da Clube. Bem, André, eu me sinto à vontade para falar desse tema, porque nós abordamos aqui mesmo na Band Clube, já no ano que a Lei 12.587 foi promulgada, que foi no ano de 2012. E essa lei trata justamente do plano de mobilidade, as diretrizes nacionais para que os municípios criem os seus planos de mobilidade. Então, veja, em relação à importância, primeiro que está só 11 anos atrasada essa discussão. A questão é a seguinte, André, o plano de mobilidade, na verdade, a palavra plano, ela indica uma ação efetiva. Ela não é simplesmente um pensamento ou uma ideia, ela é algo que vai ser colocado para que depois o que ela pretende atingir de positivo seja efetivamente criado e seja efetivamente executado. Então, nós não temos um plano de mobilidade. Eu falo isso já faz algum tempo, porque, na verdade, o que está sendo feito é uma adequação simples de um meio de transporte público somente por ônibus, que é tudo que o plano de mobilidade não quer. E esse projeto de agora, embora foi muito bem colocado pelo outro colega advogado, esse projeto de lei, ele na verdade abarca questões ambientais e urbanísticas, que é o que deve ser feito no plano de mobilidade. Acontece que na questão do modal de transporte usado aqui em Ribeirão Preto, que é o ônibus, que está no artigo 9º dessa Lei 12.587, isso não foi abarcado, isso não foi estudado. E esse artigo 9º trata do quê? Do regime de concessão do serviço de transporte público, inclusive da tarifa e do preço. Então, estamos aí diante, na verdade, de um tipo de projeto de lei que ele pode ser formalmente, mas na prática não vai servir para o cidadão de Ribeirão Preto, principalmente para o usuário. Conforme nós vimos aí na reportagem, doutor, existem dois pontos polêmicos: o pedágio urbano na área central, esse já foi retirado. Teve também a questão do rodízio de veículos, a prefeitura disse que nunca pensou em fazer, mas estava lá no plano. Ou seja, certo exageros que nem precisavam estar no plano de mobilidade. André, do ponto de vista da legalidade, veja, isso na verdade nem se trata de mobilidade. Essas questões que podem ser, inclusive, colocadas pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, estão na Lei 9.503 do ano de 1997, no artigo 24 e no inciso 16. Então, isso não é mobilidade, isso é uma questão de gestão do trânsito que tem a ver com a mobilidade, por isso que a mobilidade tem que ser definida em termos de qual é o modo do transporte. É ônibus, ônibus e trem, ônibus e táxi, enfim, isso não está sendo decidido. O que a Câmara está fazendo, no meu entendimento, é apenas dar um aval para a legalização do transporte por ônibus. Então, digo de novo, isso nem deveria estar nesse plano de mobilidade, porque é um tema correlato, mas não é da mobilidade, é do trânsito. O centro, doutor, deve ser muito bem pensado dentro desse plano de mobilidade, por ser uma região já tão sacrificada, né? E agora ainda mais recebendo corredores de ônibus. Sim, André, deveria. E como já foi muito bem colocado aí pelo colega advogado da parte do urbanismo, olha o que acontece. A prefeitura, no caso, com a execução das obras, colocou o centro da cidade como o foco de tudo. Tanto que muitas obras estão em curso e outras estão iniciando agora. Ok, mas se ela adotar medidas, por exemplo, essas do pedágio urbano ou até da alternância de placas para poder atingir o centro da cidade, o que vai acontecer? Decorrência lógica, vai diminuir o interesse pelo centro, tanto para moradia quanto para comércio. E diminuindo o interesse, eu pergunto, o que vai fazer com o sistema que está sendo implantado e esse gasto justamente no centro da cidade? Então, a incoerência total
e, na verdade, não estamos diante de um plano, estamos diante de um arranjo para poder manter o que sempre foi. Doutor Ademar Padrão, advogado, especialista inclusive nessa área de trânsito, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço, até mais, doutor. Eu que agradeço e boa tarde, André. Até mais.